Então, pessoal, vou retomar um assunto que eu já falei no passado, que era referente a script. Muita gente acha que o script é como se fosse algo mágico, né? Como se alguns vendedores, alguns supervisores guardassem, né, as 7 chaves dentro de uma gaveta bem escondido, as palavras mágicas com que fizesse com que qualquer cliente dissesse sim. E eu fui bem feliz no vídeo que eu fiz no passado, ele foi bem assistido, né? Isso eu acho interessante, porque coisa que é bem pedida pelo pessoal, que seria um script, né, de como abordar os clientes para aumentar a venda por telefone. não existe. Um script, uma abordagem do cliente. E eu queria que você prestasse atenção, né, no que eu vou falar. A Rexona Parcela foi uma descoberta da Viaseg, que só a gente sabe fazer a Rexona Parcela. Sabia, né, que graças a Deus, várias pessoas no Brasil hoje sabem fazer a Rexona Parcela. A gente não esconde esse segredo, né, que a gente... Outra coisa, eu acho que a grande beleza do ser humano é o compartilhamento, é a troca, é a amizade. Cada cliente é uma descoberta, cada cliente você tem que tratar bem, cada cliente tem que ter uma religação, cada cliente você tem que, se você descobrir o contato, é a coisa mais importante, não fechou ali, vai fazer o gerenciamento dele, porque você tem que achar que você tem que ter a obrigação de fechar no primeiro contato. Quem foi que lhe disse que você tem que ter o dom de mudar a decisão de... Interessante porque eu estava revendo alguns vídeos de algumas autoridades no assunto mesmo, nos Estados Unidos e outros países, e eu vi um cara, né, Brian, que eu gostei muito porque ele é um YouTube muito famoso lá, inclusive ele participa de vários fóruns, esses gigantes, e ele é um cara também bastante simples, né? Ao mesmo tempo ele faz um vídeo dele bem tranquilo, né, sem grandes produções, mas o conteúdo é tão forte, né, e ele é e ele tem tanto sucesso nessa área de vendas, né, ele atua com venda imobiliária, né, até onde eu vi muita coisa sobre ele, e os scripts são todos voltados para essa área, da área imobiliária. Então o que ele mostra bastante no vídeo, e que eu vou passar para vocês, além disso, o que batia muito, né, com o que eu disse num dos meus treinamentos, e vou acrescentar outras coisas aqui que você vai gostar muito, né? Vai ser muito legal, eu tenho certeza, né, que esse vídeo vai ser show. Se você já está gostando, dê um like, se inscreva e continue. Então, pessoal, qual foi a primeira coisa que a gente tocou no assunto em comum? A primeira coisa, por mais incrível que pareça, né, foi que o script não é algo que vai conduzir você até o final da conversa. Ele é mais como algo que seja como entrada. E eu descobri um conceito que eu não sabia que tinha. Eu vi vários vídeos nos Estados Unidos, né? Eu vou passar aqui, vocês vão ver aqui no fundo algumas pessoas, essas eu não assisti, o que eu assisti mais provavelmente foi alguns outros vídeos, uma mulher muito famosa lá também, junto com o Brian também, e esses outros que têm uma visualizações menores, mas todos tocam num assunto de 30 segundos. Ou seja, o que quer dizer 30 segundos? Você tem 30 segundos para ganhar o cliente e levar a conversa adiante, né? 30 segundos, né, e você poder falar o suficiente, né, passar o máximo de informações que sejam não só importantes, mas que sejam eficazes para que você possa conduzir a ligação até o final. E de uma forma bastante amigável, né? Eu sempre disse isso em vários treinamentos. E é legal, assim, você poder ver em outras pessoas que têm uma repercussão muito maior do que você, mundial, né? Ele está falando bem forte aquilo que você falou, né? Da onde que eu percebia isso? Percebia isso nos momentos que eu ia ligando. Então vamos lá para algumas coisas, para vocês perceberem, né, onde está o grande script, né? Eu vou passar um script meu, né, junto com mais outros 38 scripts que você pode estar olhando, né, de grandes personalidades ao longo do mundo, em diversos setores, né, e você pode ver coisas em comum entre eles, beleza? Então o que eu tenho para passar, né, basicamente? Primeira coisa, pessoal, o script é um ponto de partida, certo? É algo que às vezes o que serve para mim não vai servir para você, porque é a minha forma, né, de falar, é a minha forma de poder me expressar. Mas tem conceitos.
É aí que você tem que prestar bastante atenção, porque é aí que vai fazer a diferença. Os conceitos. Qual é o conceito? Ele fala um conceito muito interessante, que é o seguinte: o espelhamento. À medida que você atende o cliente, ele fala olá, você vai falar olá, né? Você não vai falar outro tipo de saudação. E vai conversando com ele. E nesses 30 segundos você vai ter que passar o máximo de informação de uma forma amigável para que ele possa, né, claro, se prender ali naquele assunto que você está. Eu vou explicar o meu script na época para ver se você presta atenção no que tem, né, de conceito para que você possa fazer o mesmo, que não é necessariamente nas palavras que você diz, as palavras que você usa, mas sim a forma e o conteúdo de acordo com a pessoa e o momento, né, que ele está na hora que atendeu a ligação. Beleza? São enjoadas na hora de atender ligações de oferta de produtos, seja de oferecendo um celular, um empréstimo, qualquer coisa que seja, e ele consegue levar de boa, né, 9 pessoas. Né? Enquanto o outro, né, que normalmente ele não consegue levar essas pessoas, já uma outra que esse bom vendedor não conseguiria levar, ele já consegue, de acordo com a conversa, de acordo com o papo, de acordo com o tom de voz, de acordo com a empatia que cada um teve, ele conseguiu levar adiante e convencer uma venda que um bom vendedor ele não conseguiu. É fato que já aconteceu isso várias vezes. E as pessoas até se olham assim: caramba, cara, fulano de tal não conseguiu vender, e aquela fulana lá que tem... E a outra pessoa que chegou, novata, de repente já fez a venda? Como pode uma coisa dessa? Ela não consegue vender para ninguém, vendeu para a pessoa que o outro disse não, justamente para o tal lá que todo mês batia a meta, né? O que aconteceu, pessoal? Tem essa questão da empatia, tem a questão do momento, né? E você nunca vai ganhar todas. Como o Brian disse, como eu disse também no vídeo passado, não foque, né, no que deu errado. Foque sempre em estar dando continuidade na quantidade e na qualidade das ligações. É essa questão que vai fazer com que você se aprimore, né? E aí tem um livro que eu falei de armas da persuasão. Normalmente você vai criando as habilidades de falar, de convencer sobre aquele determinado assunto, sobre determinadas pessoas, e naturalmente você cria um script. Qual era o script que eu tinha na época, né, que nasceu naturalmente e que eu assim me sentia muito confortável, né, e passei por algumas meninas, para outras já passei outro esquema diferente, porque eu percebi, não, isso não vai colar com ela. Quando eu comecei empréstimo consignado, não tinha sistema CRM como vocês têm hoje online, na internet, nada. Depois de um tempinho, durou muito, uns 3 meses, surgiu um sistema que era um software. Na verdade, você botava lá o CPF do cliente, o que acontecia? Ele te dizia os bancos que o cliente tinha. Isso me fez criar uma técnica, um script, né, um roteiro, que se eu tivesse o CRM que vocês têm hoje, eu não teria criado. O que acontecia? Eu tinha que entrar de banco em banco, cada cliente eu entrava de banco. Se o cara tivesse 5 contratos, eu entrava 5 vezes 5 contratos. Se tivesse 5 contratos e 5 bancos diferentes, meu Deus do céu, eu tinha que entrar em 5 bancos, ver quanto eu tirava exatamente, né, calculava a margem e ligava para o cliente. Como eu tinha que entrar de banco em banco para não falar o que eu não sabia, eu acabava pegando a coisa exata. Hoje o pessoal pega o CRM, que tem um delay muito grande. Você sabe que a velocidade, por exemplo, de um empréstimo de INSS, a pessoa ontem não tinha margem, ontem tinha margem, hoje já não tem margem, né? Então é tão rápido que você acaba perdendo a qualidade. Então, quando eu ligava para ele, acontecia 2 coisas, sério. Primeiro, eu falava um valor e eu era bem enfático de que aquilo era exato, porque eu tinha suado para entrar de banco em banco. Então, o que aconteceu? Normalmente acontecia, quando eu falava com tal firmeza, né, e eu falava dessa forma assim, o cliente atendia
Alô, né? Eu falava assim, alô, seu Gustavo. Eu não falava jamais o nome completo. Por quê? Primeiro, muitos podem achar que é de lugares de cobrança, né? Outros podem já detectar que se trata daquela ligação chata que de novo ligou para ele que vai ofertar empréstimo consignado, né? E normalmente, né, vai falar de alguma coisa que ele já sabe que não vai sair, que ele já sabe que não existe aquele valor e a pessoa perde a credibilidade e nem sabe o porquê. Eu falava, normalmente o valor ou era superior, normalmente era superior ao que os outros ofereciam, porque eu olhava certinho em cada banco, ou raras vezes ele era inferior. E isso me dava vantagem também. Por quê? Tem o script passando aí atrás, vocês podem acompanhar, porque acontecia o seguinte: como o cliente já tentou aquele valor e não conseguiu, né, ele já sabia que a pessoa que estava ofertando um valor maior, não. E eu falei um valor menor e tão enfático dizendo que aquilo era exato, que ele parou para prestar atenção e sai, né? Então, resumindo, né, hoje eu tenho esse material aqui que eu vou passar para vocês. São 38 scripts, mais o script que eu tenho, mais vários scripts que eu tenho, inclusive de várias empresas de telemarketing, das quais eu passei, né? E você, né, pode aproveitar. Agora, você tem que entender o seguinte, perceba que eu já abri a conversa, né, criando uma questão chamada intimidade. Quando eu falava, oi, seu Guilherme, né, por eu ser mais novo, ele ser mais novo, o normal era falar senhor, né, por ser. Mas, normalmente as pessoas falam, Guilherme Oliveira Santos está. O que acontece nesse sentido? Ele já percebe que lá vem aquela coisa de novo. Né? Já vem aquela ligação, já vem aquela oferta. Então ele já não tem tanto prazer. O psicológico já contém, né, que vai ser a mesma coisa que ele vai ouvir. Né? E quando eu falava seu Guilherme, por exemplo, seu Gustavo, o que acontecia? Acontecia o seguinte, ele não sabia se tratava de um conhecido ou não, e ele ficava encabulado. Se ele estava realmente falando com uma pessoa conhecida e não conhecia, e psicologicamente isso me dava efeito pelo seguinte, o momento que ele travava, era o momento que eu estava ofertando, falando, né, como se fosse tão íntimo, né, que ele absorvia aquilo, né, prestando atenção na voz, para ver se era alguém conhecido, e no final, quando ele relaxava, que ele via que se tratava de alguém que não era conhecido, eu já tinha passado toda a informação diferenciada da concorrência. É uma coisa mais exata, é uma coisa. Isso foi, eu posso dizer que foi por acaso, né? Foi porque como eu tinha que, na verdade, naquela época quase ninguém fazia ligações, né? Então, quando eu ligava e ele já tinha tentado em outro lugar um valor maior e eu dizia o valor exato, né? Isso ganhava totalmente confiança e ele falava, né? Eu falava normalmente até o final da ligação, beleza? Pessoal, nem sempre o que serve para um serve para outros, né? Como eu pegava algumas telemarketers que eu via que era bastante formal, né? E não tinha o jeito de se soltar, às vezes, como alguém que tem uma facilidade maior nesse viés da comunicação, eu aproveitava outro viés da comunicação dela. Eu já colocava no script dela o seguinte, ó, você vai dizer assim, alô, quem tá falando? Eu sou consultora especializada de crédito consignado do Banco Tal. Né? O fato de ela colocar, eu percebia pelo tom de voz dela, né? Que era um tom sério, que era um tom, tipo um tom dessas mulheres jornalistas e tudo. Quando a outra pessoa, ela ouvia o tom de voz, isso já não servia para mim. Né? Então, assim, já para algumas meninas que eu percebia, pela tonalidade de voz, eu fazia um script diferente. O que é que acontecia? O cliente via que existia uma consultora do outro lado. Primeiro, porque elas eram muito bem treinadas. Né? Elas sabiam muito sobre todo o produto. Isso era uma coisa que você vê pelos meus vídeos, que desde antigamente eu tinha um vídeo que pegava o consignado de ponta a ponta. Né? Esses vídeos eu coloquei no YouTube para elas.
e acabou servindo para muita gente no Brasil. Que bom, né? Então o que é que acontece? Já outras que tinham uma voz, né, não tão formal, né, não tão locutora, né, tão de rádio, falando de TV, o que é que eu fazia? Eu pegava e fazia um script mais amigável para que ela começasse a dar uma risada com os clientes. Vocês vão observar nesses scripts novos aí, da Pipe Driver, que são de grandes profissionais em vários setores, de sucesso no mundo inteiro, que eles estão adaptando para a Covid, né? Quando você começa o papo com um assunto atual, a tendência é a pessoa desfocar daquela velha oferta que ele acha que você faria igual, e você abre as portas 30 segundos para ganhar o cliente e você implementar a informação diferenciada que o outro não implementou. Se a sua informação for a mesma, provavelmente o cérebro dele vai processar da mesma forma e vai desligar o telefone. Às vezes vai ser até grosseiro. Quando era grosseiro, falava, menina, fica tranquilo, o outro vai ser melhor, né? Vai ligando que vai fechar. Então o que acontece, pessoal? Para finalizar, dá outro like, se inscreve, né? Vamos crescer o canal. Tem muita coisa nova que eu trouxe para vocês, software, e estou com um treinamento que eu vou mostrar só um pedacinho aqui para vocês, completaço, só para ir colocando no ar ao longo desses dias aí. Beleza? Então o que acontece, pessoal? Não tem algo fechado, você tem que perceber o momento, você tem que perceber o cliente, o produto, certo? E cada pessoa, até depender do tom de voz, você tem que mudar o processo, você tem que mudar o script. Beleza? Por hoje, a gente fica por aqui.